Vamos juntar os pontos. De alguma maneira, o hack consegue dados do celular de Marcela Temer. E ele afirma que, além de fotos nuas de Marcela Temer, ele também tem lá uma informação que diz que pode jogar o nome de Temer na lama, acabar com a carreira de Michel Temer. Michel Temer, então, resolve chamar Alexandre de Moraes para investigar o caso. O Alexandre consegue, em um tempo brilhante aí de 40 dias, identificar o hacker e prender o hacker. Também fazer com que nenhuma das fotos, nenhuma das informações do celular vazem à imprensa. Um pouco tempo depois, Alexandre de Moraes é nomeado ministro da Justiça. E logo em seguida, com a morte de Teori Zavascki, ele também é indicado por Michel Temer para ministro do Supremo Tribunal Federal. Será que é tudo coincidência? Será que existe uma força além da argumentação de que o Alexandre de Moraes é capaz de ocupar o cargo? Será que existe alguma coisa além disso? Será que o fato de Alexandre de Moraes agora ter os dados que antes o próprio hacker tinha, será que isso também contribui de alguma maneira? Não sei. Vamos investigar então. Seja bem-vindo aqui ao canal Notícias Comentadas, onde a gente vai comentar essa notícia dentro do contexto que, no mínimo, é bastante interessante. Se inscreva no nosso canal e compartilhe nossos vídeos e vamos levar a reflexão a todas as pessoas. Aqui é um exercício de reflexão. Vamos primeiro entender a história, então, que diz aqui, olha, no dia 11 de fevereiro de 2017, o hacker chantageia Marcela e ameaça jogar nome de Temer na lama. Essa notícia é do Jornal Nacional. Esse caso aqui, na verdade, aconteceu em 2016. Só que a coisa foi tão bem investigada que não vazou nada para a imprensa, ninguém sabia de nada. Agora que está vindo à tona essa história do hacker. Então vocês veem que a notícia, apesar de estar falando aqui que chantageia Marcela, né, como se fosse uma coisa nova, é publicada em fevereiro de 2017, ou seja, super atual. Essa notícia aqui é de ontem. Tá? Hacker foi condenado a 5 anos de prisão por estelionato e extorsão. Quer dizer, ele já aconteceu ameaça, já foi investigado, já foi preso, já foi condenado. Então você tira daí que já tem um certo tempo. Ele acessou nuvem, onde ficam armazenados vídeos, áudios, senhas e fotos. Ou seja, a primeira-dama, ela tem um celular e esse celular provavelmente ele sincroniza com as nuvens e passa tudo que é dado para lá. Provavelmente seja um iPhone ou sei lá, outro aplicativo que faça isso também. Em abril do ano passado, abril de 2016, o hacker foi preso, ou seja, ele ameaçava antes disso, acusado de chantagear a primeira-dama, Marcela Temer, ameaçando divulgar fotos pessoais dela, que são as nudas, e da família, que estavam num celular que ele clonou. O processo corria em segredo de justiça e tornou-se público. Imagina só Marcela Temer fazendo as perversidades. Bom, não quero entrar muito na área pessoal deles, mas imagina aí, essa cena aí, esses nudes, como é que Marcela Temer ia fazer nudes? Será com Michel Temer, os dois nudes? Imagina a cena, deve ser uma coisa maravilhosa. Havia ainda uma outra chantagem. O hacker ameaçou revelar uma conversa de Marcela sobre o marqueteiro do então vice-presidente e disse que essa conversa jogaria o nome dele na lama. Eu vou deixar aqui o link para que você possa ver. Inclusive tem aqui o diálogo das mensagens, né? Achei que esse vídeo joga o nome de vosso marido na lama, quando você disse que ele tem um marqueteiro que faz a parte de baixo nível, a parte baixo nível. Pensei em ganhar algum com isso. A parte baixo nível deve ser provavelmente o contato que Michel Temer faz com os blogueiros e quem sabe youtubers que mantêm o nome dele, que mantém se defendendo, né? Defendendo o Temer, apesar da Lava Jato, apesar de uma série de coisas que a gente sabe que o Temer está enrolado também. E tem uma turma aí, a turma do baixo nível, que continua defendendo o Temer. Inclusive, a gente pode adotar esse nome agora, a turma do baixo nível, para, por exemplo, o movimento Vem Pra Rua, né, que ele diz que na última manifestação que eles fizeram, eles não veem motivo nenhum para pedir o impeachment do Temer. Da Dilma, que não tinha crime, ele via vários motivos, mas agora do Temer, que fez pedalada, que fez o rombo fiscal, que fez uma série de coisas, está envolvido na Lava Jato, uma série de coisas, ele não vê motivo nenhum. Será que ele pertence à turma do baixo nível? Não sei, vamos analisando. Marcela respondeu, quer negociar comigo? Isso é montagem, vai fazer o quê? Quer me encontrar? E ele respondeu, sabe que não é montagem. Agora, como é que a Marcela vai fazer uma montagem para botar no celular dela? Coisa mais maluca, né? Claro que isso não é montagem. Eu vou fazer uma montagem me incriminando e deixar no meu celular e carregar nas nuvens. É meio... Bom.
Bandido, criminoso, minha vida é limpa e basta. Montagem e montagem, não tenho medo de você. Legal, bem bom que ela não se deixou intimidar. Pois bem, no outro site aqui, no The Huffington Post, não eram só nudes. Hacker de Marcela dizia ter provas contra Temer. A notícia, 10 de fevereiro de 2017. Às vésperas de admissibilidade do impeachment, hacker que invadiu o celular de Marcela ameaçou jogar o nome de Temer na lama por relação com o marqueteiro. Então, ele fala aqui, por exemplo, que instalou um antivírus. Isso que eu achei estranho, tá? Eu também entendo um pouco de computador, não sou especialista na área, mas eu instalei um antivírus e quando reiniciou o meu PC, lá estava a pasta com suas fotos. Eu nunca vi antivírus descobrir pasta escondida, sinceramente. É uma coisa meio, sei lá, esquisita essa história. E arquivos pessoais. Nunca vi isso, sabe? Instala um antivírus, aí de repente, olha, uma pasta nova. Nunca vi isso. Pois bem, como achei esse vídeo, joga o nome do vosso marido. Claro, ele deve ter inventado alguma coisa. Encaminhou mensagem de voz entre ela e o irmão, contendo sobre coisas corriqueiras, informando que pretendia obter algum dinheiro. E aí ele fez o seguinte, quando ele teve essas informações, ele, de acordo com que o Congresso em Foco, o hacker de Marcela pediu 300 mil reais para não jogar o nome de marido na lama. Então ele procurou, ele investigou, ele deve ter pensado, caramba, que sorte aqui, eu encontrei aqui os dados aqui da Marcela Temer, e aí vou ganhar algum dinheiro com isso. Bem, pessoal, o que eu acho sobre isso? Eu acho que isso daí não se deve fazer. Sabe, não é porque você não gosta do Temer, ou sei lá o que deve se fazer esse tipo de coisa. Eu não concordo muito com isso, não. E não é porque o Sérgio Moro divulgou conversas particulares da família que não tinha nada a ver com Lava Jato nem nada, da mãe, da dona Marisa, com os filhos, que não tinha nada a ver, conversa totalmente pessoal. A gente incrimina isso, sabe? A gente diz, não, isso aqui está errado. O Sérgio Moro agiu quase como esse camarada aqui, quase como esse hacker. A diferença é que o hacker pediu dinheiro e o Sérgio Moro tentou incriminar a família Lula, dando isso para o Jornal Nacional. Então, eu acho que isso é crime. Eu acho que o Sérgio Moro deveria ser preso por isso, assim como esse que foi preso. O Sérgio Moro também deveria ser preso, sabe, por estar, digamos, não tinha nada a ver com a investigação e ele sabia disso porque ele tinha escutado isso. Tá? Era possível ver na gravação. Além do mais, você divulgar um áudio de alguém privado, você tem que ter responsabilidade sobre isso. E o Sérgio Moro saiu livre do processo. Então, eu acho que é errado. Não se deve fazer hackeando as pessoas. Isso é crime. Tá? Então, não se deve fazer. Mas, bom, vamos contar a história aqui. O hacker pediu dinheiro, né? Ele viu uma maneira de levar vantagem. Isso é triste. Né? Leva vantagem e vai ameaçar a Marcela Temer, então, a conseguir essas informações. Tem interesse político nisso? Claro, com certeza tem interesse político. Se pegar o celular do filho do Temer, se é que ele tem celular, deve descobrir alguma coisa, que ele também fotografa alguma coisa em casa, alguma coisa, mas, bom, repito, não se deve fazer esse tipo de coisa. Hacker preso por Moraes ameaçou jogar nome de Temer na lama. Então ele foi preso. A permanência de Michel Temer na justiça, mesmo com as decapitações de presos, e aqui começam algumas coisas interessantes, olha. O cara é ministro da Justiça e aconteceu rebeliões nos presídios do Brasil que levaram a decapitações de várias pessoas. Mais de 100 pessoas foram mortas. Como eu estou mostrando aqui nesse vídeo, o Brasil virou o abatedouro de pobres. E mesmo com isso, que seria um escândalo, derrubaria qualquer ministro da Justiça, mesmo com isso, Alexandre de Moraes permaneceu no Ministério da Justiça. Mesmo decapitações de presos e sua ida para o Supremo Tribunal. Quer dizer, além de permanecer, ele está sendo indicado para um cargo que, para um advogado no Brasil, é o máximo ponto que você pode chegar, que é ser ministro do Supremo Tribunal Federal. É o último. Depois disso, só morrer para o céu, abraçar Jesus Cristo, pedir a bênção para Deus e, sei lá, mais do que isso no Brasil não existe. Supremo Tribunal Federal. Então ele atingiu o máximo. E por que não foi alguma outra pessoa que não plagiou o trabalho de ninguém? Será que não tem mais competências para isso no Brasil? Será que não tem outros advogados competentes? Não, foi Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é afiliado ao PSDB. Podia fazer isso? Não, não podia. Inclusive a própria tese do Alexandre de Moraes era contra isso. Então você tinha alguns indicativos que impediriam, normalmente, com um raciocínio lógico,
que Alexandre de Moraes fosse indicado para o Supremo Tribunal Federal. Mas de repente, parece que por um processo de magia, eu não sei se é a careca dele que conquista todo mundo, entendeu? O cara sai galgando posições assim a uma velocidade extrema. O que pode ter influenciado isso? Será que é só a alta qualificação do Alexandre de Moraes? Será que são só os livros e o dinheiro que ele ganhou num tempo recorde, num tempo muito rápido? Como eu estou mostrando aqui nesse vídeo do Notícias Comentadas, Alexandre de Moraes acumulou patrimônio milionário, saiu comprando vários apartamentos de luxo em São Paulo. Será que foi a habilidade dele de ganhar dinheiro estando no setor público? Será que foi isso? Não sei. O fato é que existe essa questão do Alexandre de Moraes ter esses dados agora na mão. Porque ele foi o camarada que investigou isso. Então ele pegou o celular, ele pegou os dados, investigou tudo. Ele tem os dados. Certo? Moraes se tornou credor de quem agora o indicou ao Supremo Tribunal Federal, a despeito de todas as suas polêmicas. A mais recente foi a sabatina informal com senadores num barco-motel, que é outra coisa que precisa também ser analisada, né? O cara fez uma reunião com mais de 10 senadores num barco que funciona como motel, o Love Boat. O que se vai discutir lá sobre política, ou transformar o setor público numa zorra de vez? Cazuza já dizia, né, para quem não é do tempo de Cazuza, transforma o país inteiro no puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. Será que estão levando a sério aqui esse negócio de barco, motel, puteiro, essas coisas? Vamos continuar analisando. Hacker que chantageou Marcela Temer é condenado a mais de 5 anos de prisão, quer dizer, extremamente efetivo e, claro, como sendo mulher do presidente, então isso deveria ser apurado com certeza rapidamente mesmo. Silvonei de Souza pediu 15 mil reais para não vazar fotos íntimas após clonar a primeira-dama. Quer dizer, aqui ele fala em 15 mil, todos os outros sites eu vi 300 mil reais. O hacker foi condenado a 5 anos, 10 meses e 25 dias no regime fechado por estelionato e extorsão. Ele é acusado de pedir 15 mil para não divulgar fotos. Olha, pessoal, é preciso ficar de olho nesse hacker, tá? Porque, imagina só, 5 anos, tudo bem, daqui a 5 anos, quando ele sair de lá, o Temer já não está mais no poder e não sei. Mas, com certeza, ele não sairia antes das eleições de 2018, que é quando o Temer vai sair. Quer dizer, espera-se que ele vá sair. Porque um camarada desse, ele tem informações. Imagina, ele saindo hoje para a rua, todos os jornais do mundo vão querer entrevistar esse cara. Mas e aí, o que você tinha lá? Pode ser que ele vai escrever livro contando esse negócio. Enfim, uma série de coisas podem acontecer com esse camarada. Então ele não pode vir a público. Se acontecer alguma coisa também dele vir a morrer nesse presídio, eu me pergunto se seria coincidência. Realmente eu me perguntaria se seria uma coincidência. Simplesmente alguém ficou com raivinha dele lá e o cara morreu. Aí o Brasil 247 publica o seguinte: Moraes ganhou confiança de Temer ao apurar o crime contra Marcela. Ele diz aqui: Alexandre de Moraes, indicado por Temer para a vaga do STF, ganhou a confiança de Temer em abril de 2016, quando ainda era secretário de Segurança Pública em São Paulo. O então vice-presidente Temer procurou Moraes em abril do ano passado para pedir ajuda na investigação de clonagem celular de Marcela Temer. Tratando o caso pessoalmente, Moraes foi responsável pela prisão do suspeito em 40 dias. Silvonei José de Jesus Souza foi condenado a 5 anos de prisão. No detalhe de conteúdo de celular, Temer foi divulgado. Nenhum detalhe do conteúdo de celular de Marcela Temer foi divulgado. Informação aqui do Brasil 247, aqui de fevereiro de 2017. Vocês estão vendo que os detalhes dessa história, elas estão vindo à tona agora. E para finalizar o vídeo, o que acontece então com o camarada altamente eficiente, seja na geração de recurso durante a passagem dele pelo setor público, né, como sendo também na capacidade dele de plagiar alguns autores internacionais para escrever livros e outras capacidades que o Alexandre de Moraes tem. De repente, ele também tem a capacidade de galgar cargos públicos de uma maneira muito rápida. Parece que esse negócio de trabalhar com o serviço secreto, ter informações privilegiadas, parece que isso faz com que a carreira da pessoa seja acelerada enormemente. Não sei. Então a última que fica, a Temer indica o tucano Alexandre de Moraes para o STF.
Resumindo, pessoal, é o seguinte, eu li algumas coisas no Facebook, sabe, vi alguns comentários de pessoas falando que possivelmente Alexandre de Moraes estaria usando isso também para conseguir algumas vantagens, não sei. Eu achei uma coisa muito grave para estar se falando assim, eu fiquei pensando, não, isso não deve ser possível, né? Como é que o Alexandre de Moraes vai ameaçar o presidente da República para conseguir cargos? Eu acho que não, isso não pode ser possível, uma coisa dessa, né? Eu acho que seria demais, assim. Então, não sei, eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham dessa história toda. É preciso que a gente entenda, claro que essa história jamais vai ser contada dessa forma, juntando esses pontos que são sensíveis, né, ao Michel Temer, contando a história, a verdade sobre a história, né? Afinal de contas, quando o Moro divulgou os áudios da Dona Marisa com os filhos, ele disse que o povo tinha que saber. Então, o povo tem que saber. A gente vai lutar para que o povo saiba o que está acontecendo de fato. Coloque suas opiniões, façam também as suas investigações e caso vocês encontrem algo interessante, compartilhe aqui também o link, ou então, se não conseguir compartilhar o link devido ao spam do YouTube, coloquem o título da notícia, porque aí a gente busca no Google e encontra aquela notícia, aí vocês colocam também a fonte, coloca, sei lá, como aqui, por exemplo, saiu no El País, Temer indica Tucano Alexandre de Moraes para a vaga de teoria no STF. Então, se colocar exatamente dessa forma, provavelmente vai encontrar a notícia em questão. Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo. Vamos levar a reflexão a todas as pessoas. Um grande abraço e até a próxima notícia.